2026 começou com um choque silencioso na Fórmula 1. Os carros mudaram, sim, mas o que realmente virou foi o instinto dos pilotos. Lendas como Hamilton e Norris parecem desorientadas, buscando no passado respostas que o presente já não oferece. Enquanto isso, um nome ainda tímido fora do Brasil, Gabriel Bortoleto, surge como a peça certa no caos que ninguém entendeu, exceto a Audi. Agora pense comigo, por que um novato parece mais adaptado que toda a velha guarda? E se a Fórmula 1, sem querer, tivesse criado um carro feito sob medida para ele? Será que estamos diante da virada mais surpreendente da era híbrida? No papel, a Fórmula 1 de 2026 parecia um salto visionário. A união entre motores híbridos mais potentes, leveza estrutural e promessa de corridas mais equilibradas seduziu engenheiros, equipes e investidores. A ideia era clara: tornar as disputas mais empolgantes, com menos interferência aerodinâmica e mais protagonismo do piloto. Mas na prática, o que surgiu em Barcelona foi um carro nervoso, instável e surpreendentemente imprevisível. O grid se deparou com um novo animal mecânico. Retiraram cerca de 30% da carga aerodinâmica. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Isso significa adeus ao famoso efeito trilho, aquele que deixava o carro colado no chão em curvas de alta. O novo bólido pula, escorrega e exige uma pilotagem com correções a cada fração de segundo. Os freios exigem releitura. A resposta da direção virou uma loteria. E o volante anticirúrgico virou quase uma briga de braço. Hamilton foi direto. Isso não é Fórmula 1. Norris desabafou. Frustrante, parece um F2 mal criado. Até os simuladores das equipes sofreram com a transição, relatam engenheiros da Red Bull. E como tentativa desesperada de amenizar o caos, a FIA inseriu o tal modo X e modo Z com asas móveis automáticas. No papel, um alívio. Na pista, uma transição brusca que transforma o carro no meio da curva. Um engenheiro descreveu como: guiar esses carros é como andar numa corda bamba, que muda de lado enquanto você está em cima. A elite da F1 agora precisa reprogramar instintos que levaram uma década para se formar. E aí surge a dúvida inevitável: se os melhores do mundo estão sofrendo, por que Gabriel Bortoleto parece cada vez mais confortável nesse caos? O que ele tem que os outros não têm? Enquanto os radares da mídia focavam em Hamilton, Verstappen e no drama das asas móveis, um piloto brasileiro de apenas 21 anos observava algo muito mais sutil e muito mais decisivo. Gabriel Bortoleto, recém-integrado à estrutura da Audi, notou que o novo carro, esse mesmo que tanto assustou os campeões, tinha um comportamento curioso nas curvas de média velocidade e na retomada de aceleração. Algo ali o fazia se sentir em casa. É como se o carro pedisse braço o tempo todo, disse ele com um sorriso contido após os testes em Barcelona. E ele não estava exagerando. O que para veteranos soa como retrocesso, para ele soa como rotina. Bortoleto foi campeão da Fórmula 2, enfrentando carros nervosos que exigiam controle bruto e adaptação constante. Aquilo que os maiores nomes da F1 interpretaram como defeito, ele leu como oportunidade. Durante os testes, enquanto os outros pilotos brigavam com a direção e reclamavam das transições do modo X e Z, Bortoleto completou mais voltas que a média e conseguiu relatar as falhas com clareza, sem perder tempo culpando o carro. Ele não estava tentando domar o monstro, ele estava dançando com ele. Fontes internas da Audi confirmam: a equipe ficou surpresa com o nível de adaptação do brasileiro.
Sem histórico na F1, sem vícios antigos, ele assimilou os padrões de comportamento do carro com uma facilidade desconcertante. E a verdade é que essa leitura quase instintiva do bólido pode ter feito a Audi perceber que, por acidente ou por sorte, eles tinham em mãos o piloto certo para a máquina errada. Enquanto equipes como Red Bull e Aston Martin correm atrás para ajustar simuladores e entender a nova lógica, Bortoleto já parece fluente nesse idioma técnico, como se tivesse nascido no meio do caos. A pergunta que surge agora é inevitável. E se, sem querer, a Fórmula 1 criou o palco perfeito para ele brilhar, antes mesmo de estrear oficialmente? O que parecia uma revolução controlada virou uma desordem fascinante. A temporada de 2026 pode ter revelado, sem querer, a face mais crua da Fórmula 1. Uma disputa que não será vencida pelos mais experientes, mas pelos mais instintivos. A promessa era de equilíbrio técnico, redução de gastos e uma nova era verde com motores híbridos dominando os números. Mas o que se viu na prática foi uma espécie de sobrevivência do mais adaptável. A FIA tentou equilibrar o jogo e desfez o tabuleiro. Os carros perderam sustentação, os acertos ficaram imprevisíveis e até os simuladores, até então as armas secretas dos gigantes, começaram a falhar em prever o que acontece na pista real. O mundo do setup milimétrico está ruindo. E nesse novo jogo, o piloto que aprende com o erro, que sente o carro em vez de apenas interpretá-lo via dados, está um passo à frente. Enquanto Ferrari, Mercedes e McLaren ainda jogam xadrez com peças que já não se encaixam no novo tabuleiro, a Audi, talvez sem querer, criou um carro que, apesar de imperfeito, dialoga diretamente com o estilo de Bortoleto. O carro exige reações brutas, leitura imediata e uma confiança quase insana para guiar algo que escorrega mais do que agarra. E Bortoleto cresceu nesse caos. Pilotou a F2 em condições extremas, venceu corridas com chuva, safety car, estratégia errada e, mesmo assim, entregou performance. Hoje, os carros não são mais como esculturas de vento, são feras imprevisíveis. E nesse novo mundo, o piloto deixa de ser um condutor passivo e vira novamente o domador. Bortoleto pode não ter herdado um carro perfeito, mas herdou o único carro possível. E isso, nesse exato momento da história da Fórmula 1, é quase como ter uma chave secreta para o futuro. Será que estamos prestes a ver o nascimento de um novo tipo de campeão, não moldado por dados, mas forjado no caos? Gabriel Bortoleto não chegou à Fórmula 1 por acaso. E agora, mais do que nunca, parece que ele chegou na hora certa. Enquanto os campeões tentam reprogramar instintos, recalibrar reflexos e reaprender a pilotar um carro que parece cuspir tradição, Bortoleto encara a instabilidade como uma velha amiga. O caos da F1 2026, para ele, não é obstáculo, é cenário natural. A Audi, acusada de dar um salto maior que a perna ao apostar num novato, talvez tenha feito a única jogada verdadeiramente visionária deste ciclo. Em vez de buscar o nome de peso, a escuderia buscou o perfil certo. Alguém que não viesse viciado em certezas. Alguém que não esperasse perfeição. Alguém selvagem. Porque é isso que o carro de 2026 exige. Um piloto que não hesite, que aceite o desconforto e que transforme o imprevisível em oportunidade. Bortoleto cresceu na adversidade. Foi campeão da Fórmula 2 sem jamais contar com o melhor carro. Errou, caiu, levantou e venceu. E agora, sem o peso da nostalgia de tempos de estabilidade técnica, ele entra num grid onde até os melhores estão tateando no escuro. Ele não precisa esquecer como se pilotava antes. Ele só precisa continuar fazendo o que sempre fez: improvisar, reagir, lutar com o carro e vencer. A Fórmula 1 está, talvez pela primeira vez em décadas, voltando às raízes.
onde o braço fala mais alto que o túnel de vento, onde o instinto vale mais do que os terabytes de dados e onde um jovem brasileiro pode ser exatamente o protagonista que esse novo enredo pedia. Gabriel Bortoleto não é só a aposta ousada da Audi. Ele pode ser o prenúncio de uma era onde o talento puro volta a ser rei. E agora eu te pergunto, será que estamos prestes a ver a F1 guiada por pilotos e não por engenheiros? E aí, a FIA realmente perdeu a mão? Ou, sem querer, criou o terreno perfeito para nascer um novo tipo de piloto? Será que a Fórmula 1 de 2026 é o fim da era dos engenheiros e o início da era dos instintos? Bortoleto, com seu estilo visceral, se encaixou num quebra-cabeça que ninguém mais consegue montar. Mas até quando isso vai durar? Ele é só o primeiro de uma nova linhagem ou um acaso? Brilhante que explodiu na hora certa? O que você enxerga nesse momento histórico da F1? Quero ler a sua visão agora nos comentários. Mas comenta de verdade, será que estamos vendo um novo Senna nascer? Ou é cedo demais para sonhar? Curte, compartilha esse vídeo com quem ama automobilismo e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não só assiste a notícia, a gente investiga o que ela esconde nas entrelinhas.